Olá pessoal, eu me chamo Rose, aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão da consciência, espiritualidade, constelação sistêmica. Vocês estão vendo aqui bonequinhos, que é uma modalidade utilizada na constelação sistêmica. Eu escolhi trabalhar com os bonequinhos, trabalho no modo online, me tornei uma consteladora porque eu tive que me curar. Quem me acompanha aqui no canal já sabe disso. Se você ainda não acompanha, vai lá, acompanha, para você aprender um pouco sobre o conhecimento sistêmico. Por quê? Se você não me segue, o vídeo caiu para você, não é por acaso. Tem alguma mensagem aqui nesse vídeo para você, ou nas coisas que eu compartilho, tá bom? Então, é isso. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre doenças graves dentro da visão sistêmica. Vem comigo, vamos conversar seriamente sobre isso? Atenção, vou trazer aqui a visão sistêmica da constelação, claro, para os casos de doenças graves. Não estou falando aqui que a constelação cura uma doença grave. Não é isso. Você que de repente esteja passando por uma situação de doença, ou que conheça alguém que esteja passando por uma situação de doença grave, continue os tratamentos. Todos eles. Aqui eu vou trazer a visão sistêmica. Um olhar sistêmico. Um olhar da perspectiva da constelação sistêmica, tá bem? Vem comigo, por favor? Então, gente, o que a constelação sistêmica nos ensina a respeito de uma doença grave? Primeira coisa, não devemos excluir, rejeitar uma doença grave. Tratá-la como algo que Deus mandou como um castigo, sabe? Tratá-la como algo que está te fazendo sofrer e você é uma vítima. No sentido de dizer, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa doença? Deus está me castigando por quê? Eu não sei se você acredita em Deus, se você tem uma religião, isso não importa. Tá bom? Mas nós precisamos, e quando eu digo nós, eu me coloco nessa situação. Nós precisamos, quando surge uma doença grave na nossa vida, dentro do nosso sistema familiar, mas particularmente com cada um de nós, nós precisamos olhar para a doença e dizer para a doença, eu vejo você. O que você veio me ensinar? O que eu preciso enxergar? Pessoal, é simples fazer isso? Não. Não é. Mas lutar contra a doença, vê-la como um castigo, como uma maldição, e não olhar para ela no sentido de dizer o que você está me ensinando, o que você veio me ensinar. É lutar contra, é excluir, é lutar contra aquilo que o sistema familiar está tentando mostrar, tá bem? Para ser corrigido, ok? Então, a primeira coisa é a aceitação, mas não é a aceitação de que você está se rendendo, se entregando para a doença, não. É a aceitação no sentido de entender que aquela situação, aquela doença, está se fazendo presente na vida da pessoa para ensinar algo, para mostrar algo, tá bem? Eu já tive situação de doença grave na minha vida. Eu lutei contra uma vida inteira, depois eu olhei para ela, mas ainda lutei. Agora eu entendo por que ela veio.
porque ela se manifestou na minha vida, no meu corpo físico, tá bom? Então, se eu posso colocar para você uma forma de você olhar para uma doença, se for o seu caso que está passando por isso, como que você pode olhar para essa doença de uma forma que você consiga dizer para ela: eu vejo você, o que você está querendo me ensinar? É entender, querido, querida, que você é um ser espiritual. Você é uma alma habitando um corpo físico. Aqui os bonequinhos são arquétipos, tá bem? Então, eu, você, somos alma habitando corpos físicos. Quando uma doença se manifesta no nosso corpo, no nosso avatar, como eu gosto de dizer, nosso corpo, é porque a nossa alma está doente. Nada se manifesta no nosso corpo sem antes ter surgido na alma. E é disso que fala a constelação sistêmica. Quando as coisas aparecem na nossa vida, se manifestam na nossa vida, no mundo material, é porque o espiritual está adoecido. Se a doença se manifesta no corpo, é porque a alma está pedindo para ser curada. Nós não conseguimos enxergar a dor da alma, então a doença se manifestou no corpo, para que a gente cure. Aí, o físico, deixe que os médicos tratem o físico. Deixe que os médicos façam o que eles sabem fazer. Trabalhar para a cura da maneira que for possível. Mas nós precisamos olhar para a nossa alma, entendendo qual é a mensagem da doença, o que ela está nos trazendo, o que ela está pedindo para nós enxergarmos. Por isso, eu vejo você, o que você está tentando me ensinar, o que eu preciso curar. Entende? Então, esse é um exercício sistêmico para a aceitação e não exclusão da doença. Mas não há aceitação de rendição, a aceitação de sim, eu vejo e como eu posso curar, o que eu preciso resolver, o que eu preciso curar em mim. Tudo bem? É um aviso, a doença é só um mensageiro, ok? Então, depois que você toma consciência que você é um ser espiritual, uma alma habitando um corpo físico, que a doença que se manifestou no seu corpo está em verdade dizendo para você que a sua alma está doente, você aceitou no sentido de dizer, eu posso, de alguma maneira, olhar para isso e trabalhar essa questão em mim, para a cura da minha alma, ok? Aí você já começa a sentir um quentinho no coração. E fé na vida, fé no trabalho da medicina para curar o corpo físico. E você segue no seu trabalho de cura interior, de cura da sua alma. Agora, eu vou partir para uma questão bem profunda, sistêmica. Muitas vezes, uma doença se apresenta na nossa vida, grave, porque existe alguma exclusão dentro do nosso sistema familiar. Quer dizer que algum membro dentro do nosso sistema familiar pode ter sido excluído. E, gente, todos fazem parte do sistema familiar. Ninguém pode excluir ninguém. É o pertencimento. É a primeira lei das ordens do amor, é a base fundante das ordens do amor. Nós não somos obrigados a concordar com tudo que uma pessoa, um membro do nosso sistema familiar tenha feito e a gente não concorda. Mas a gente precisa entender que ele faz parte. E entender que um membro faz parte do sistema familiar não é concordar com ele, com as atitudes dele. É apenas dar um lugar para ele no coração de aceitação, ok? Porque quando um membro é excluído do sistema familiar, o sistema vai buscar uma compensação.
Essa compensação, essa busca por compensação, ela pode vir de forma que um outro membro dentro do sistema familiar siga o excluído. Como assim, Rose? Ora, que esse membro da mesma geração ou de uma próxima faça as mesmas coisas, tenha as mesmas atitudes daquele membro que foi excluído. E essa pessoa que segue o membro excluído, segue-o até mesmo para a morte, de forma inconsciente, pessoal. Tudo é inconsciente, mas é a busca pela compensação. É o sistema familiar dizendo: tem membro excluído aqui, é preciso olhar e incluir o excluído, ok? E a outra forma de o sistema familiar buscar a compensação é por meio das doenças graves. Então, na mesma geração, ou em uma próxima, ou aquelas doenças que se repetem, ok? E a gente fica dizendo, é genético, porque a minha avó teve, meu avô teve, todo mundo teve, eu também tenho. Gente, está para além do que acontece no corpo, está dentro do campo sistêmico a informação, tudo bem? Então, por isso as repetições, inclusive, de doenças graves. Por quê? É a outra forma do sistema familiar buscar uma compensação. Porque se algum membro foi excluído, a busca por compensação vem em forma de doença grave, até que alguém olhe e inclua o excluído. No passado, muitos membros familiares sofreram com a exclusão. Hoje em dia ainda acontece, mas lá atrás as exclusões aconteciam, por exemplo, porque uma pessoa se apaixonava por uma pessoa de uma família branca, se apaixonava por um negro e acabava tendo um filho com ele. Esse membro negro era excluído do sistema, ou essa filha que ia embora com esse amor negro era excluída do sistema. Não existia por vergonha, ok? E outras situações. Temos em nossa ancestralidade a origem negra, indígena. Temos uma mistura no nosso sistema familiar, na nossa ancestralidade. O nosso Brasil, existe nele uma mistura gigantesca. Nós temos um pouco de todos, dos índios, dos negros, dos brancos, dos italianos, dos alemães, dos orientais de forma geral. Mas lá atrás existia um preconceito muito grande, em especial no que diz respeito aos negros e os índios. Então, muitas exclusões aconteceram, porque corre um sangue negro, um sangue indígena dentro de determinada família, dentro de determinado sistema familiar. E por vergonha, essa origem negra, essa origem indígena é ocultada, excluída, ok? Por quê? Porque não pode existir uma mistura. Era feio, era vergonhoso. Isso é exclusão. Exclusão da origem ancestral. Isso é muito, muito, muito sério. Então, o que acontece? Vem a doença. Por quê? Porque é preciso que alguém olhe e inclua aquela ancestralidade. Aquela ancestralidade negra, indígena. Aqui eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Pode acontecer com várias outras origens, tá bom? Com várias outras ancestralidades. Eu acolho todo mundo, eu amo essa mistura. Eu estou tentando ser mais clara possível para que você que está me ouvindo me entenda, jogue para o coração. Então, se aconteceu, por exemplo, esse tipo de exclusão dentro de um sistema familiar, aconteceu a exclusão da origem ancestral. A doença vem, a doença grave vem.
para que o membro olhe e inclua aquela origem ancestral. Tá bem? E por que acaba repetindo? Porque enquanto alguém não olha e inclua aquela origem, a doença continua se repetindo dentro do sistema familiar. Tá bem? É uma das hipóteses. É a busca pela compensação. Muitas vezes não se adota o sobrenome daquele membro excluído, daquela origem excluída. Por quê? Porque é vergonhoso. Isso é ocultar, é excluir, ok? Então tem que fazer o quê, Rose? Tem que dar um lugar no coração, tem que honrar aquela origem ancestral, honrar aquela negritude, honrar aquela origem indígena, honrar aquela origem oriental, honrar todas as origens. É de lá que nós viemos. É assim que inclui. Eu vejo você, meu ancestral. Não precisamos saber em que momento foi excluída, aconteceu a exclusão. Mas eu vejo você, meu ancestral, minha ancestral. Eu te honro e eu sou grato pela vida. Isso é incluir. Tudo bem? Então, feito isso, segue-se com tratamento com um médico, com a medicina tradicional. Mas vai entrando aquela aceitação na alma, a alma reconhece e o tecido sistêmico vai se retecendo, ok? O desemaranhamento acontece. Rose, a pessoa vai ser curada da doença grave? Não posso afirmar, isso não é comigo, isso é com o Criador, é com a consciência da própria pessoa. Mas ela vai ter força para passar pela doença, pelos tratamentos, de forma leve, em paz. Pode ser que a pessoa parta, deixe essa existência, talvez, se for o momento dela, mas ela partirá em paz, com leveza, na certeza de que cuidou do que precisava ser cuidado, que curou o que precisava ser curado. E o padrão repetitivo da doença grave, a maldição, se você quiser assim chamar, para de se repetir nas próximas gerações. Entende? Outras exclusões acontecem, por exemplo, às vezes um membro da família é um criminoso, excluem ele, porque é vergonhoso ter um membro criminoso na família, fez algo de errado, então ele é excluído, não é lembrado. Ok? Ninguém fala nele. Cuidado, o sistema familiar vai buscar pela compensação para que esse membro seja incluído, de forma que outro membro faça como ele, ou por meio de doença grave, como eu acabei de explicar. Então, o que devemos fazer, Rose? Pessoal, dar um lugar no coração para todos os membros do nosso sistema familiar, independente de quem seja, independente do que tenha feito ou deixado de fazer. Como é que a gente faz isso? Eu vejo você. Você faz parte desse sistema familiar. Você tem um lugar aqui. Eu reconheço que você faz parte. Isso é incluir. Não é concordar com o que a pessoa tenha feito, mas é aceitar que todos fazem parte do sistema familiar. Tá bem? Eu encerro aqui o meu compartilhar de hoje. Joga pro coração. Se fez sentido, acolha, leve para a vida, compartilhe com quem esteja precisando desse conhecimento. Se não fez sentido, solta para esse grandioso universo. Mas, se você está assistindo o vídeo até aqui, alguma informação você precisa colher. Talvez para compartilhar com alguém, talvez para olhar para o seu próprio sistema familiar, para a sua própria vida, para o seu próprio ser. Tá bom? Um abraço de luz. Que o Pai e Mãe Divina Consciência abençoe sua vida, lhe conceda clareza, tá bom?
Um beijo, fique com Deus.